Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo vamos falar sobre os 3 jogadores que estão na mira da direção do Grêmio e que podem ser reforços do tricolor nesta temporada. Um quarto que foi oferecido, jogador bastante conhecido do futebol brasileiro, e também um outro atleta, também conhecido, que foi descartado por uma situação específica. Vamos também, claro, projetar o jogo do Grêmio pela Copa Libertadores da América nesta terça, na Arena. O Grêmio precisa ganhar do Huachipato do Chile e o técnico Renato Portaluppi fará mudanças na equipe. É tudo isso e muito mais depois da vinheta. Maravilha, pessoal! Antes de tudo, peço que vocês deixem o like no vídeo, se inscreva no canal, like, se inscreva, ajude a seguir crescendo, também ative as notificações e a tua opinião é muito importante aqui nos comentários. João Lara Pneus é o lugar certo para tu fazer a troca dos pneus do teu carro e rodar com mais segurança. 2 lojas na cidade de Guaíba e uma nova em Eldorado do Sul, João Lara Pneus. O Grêmio tem jogo decisivo nesta terça-feira, 7 horas da noite na Arena contra o Huachipato. E o jogo é decisivo porque o Grêmio estreou na Copa Libertadores com derrota. Escolheu colocar os reservas na altitude de La Paz contra o The Strongs e acabou perdendo. Por isso agora precisa mais do que nunca vencer. Esse jogo contra o Huachipato não tem negociação de resultado, é vitória ou vitória. E o Renato deve fazer mudanças no time. Primeiro porque Pedro Jeromel acabou jogando na espécie de sacrifício, o Renato mesmo contou isso na entrevista coletiva, na final. Então a tendência é que ele seja preservado. São jogos em sequência, o Grêmio folgou no domingo, se reapresentou na segunda-feira para trabalhar, então apenas uma atividade. O Jeromel, a tendência é que seja preservado e aí tem a entrada do Rodrigo Eli. A outra mudança pode ser no gol. Dentro dessa grande dúvida, essa disputa que existe entre o Marquezin e o Kaique. O Marquezin jogou na estreia da Libertadores, o Kaique nas finais do Gauchão. E agora, a partir deste momento, quem será o goleiro titular? Existem sinalizações de que o Marquezin possa assumir essa condição, mas não há uma certeza e a gente vai saber a partir do momento em que o Grêmio oficializar a sua escalação para esse jogo contra o Huachipato. O Grêmio não deve ter outras novidades, então é Marquezin ou Kaique, João Pedro na lateral direita, Rodrigo Eli, Kahneman e Mike. No meio-campo, Vilha Sante e Pepe os volantes, mais à frente Pavon, Cristaldo e Gustavo Nunes. No comando de ataque, Diego Costa. Esse deve ser o Grêmio para começar o jogo. Ainda com o Soteldo no banco de reservas, mas ele preparado cada vez mais para atuar mais minutos com a camisa tricolor, com o Nathan Fernandes que fez gol e ganhou confiança. E claro, tudo isso é muito importante também. Bom, gente, em relação ao mercado de transferências, o Grêmio deixou claro na última entrevista coletiva, e foi pauta aqui do último conteúdo, que vai se reforçar e vai se reforçar com força em alguns pontos da equipe, visando principalmente a Copa Libertadores da América, mas também as outras competições da temporada. Um jogador que acabou circulando, aí sendo especulado na pauta do Grêmio, é o zagueiro Rodrigo Caio. Vocês sabem que o Grêmio quer sim contratar pelo menos um zagueiro e com nível de titularidade. Pois é claro que o Grêmio e o Renato se agradam muito das qualidades do Rodrigo Caio, tanto que o Renato trabalhou com ele lá no Flamengo. Mas há um entendimento dentro do Grêmio que seria uma contratação extremamente arriscada. O Rodrigo Caio sequer estaria à disposição neste momento. Ele segue tratando a séria lesão que teve no joelho e há, inclusive, uma preocupação muito grande sobre as condições para o futuro da carreira desse jogador. Então eu ouvi de algumas pessoas dos bastidores do Grêmio que este nome está praticamente descartado. Um outro nome foi oferecido ao Grêmio. Informação do meu colega César Cidade Dias. Alexandre Pato, formado nas categorias de base do Inter, jogador que esteve no Milan, no São Paulo, Corinthians, enfim, outros clubes. O Alexandre Pato está livre no mercado após ter deixado o São Paulo. Ele fez gol em clássico por lá, mas foi pouco aproveitado. Ficou no banco na maioria das vezes, sem entrar nos jogos, algumas vezes nem no banco ficou. O Alexandre Pato a gente sabe, né? Ao longo da carreira deu muito mais importância para outras questões do que para o futebol. Mas ele está, segundo ele mesmo, disposto a voltar a jogar, querendo enfrentar um grande desafio. E ele, segundo a informação do César Cidade Dias, tem desejo de jogar no Grêmio e teria sido oferecido ao tricolor.
Por enquanto, o Grêmio não sinalizou algo efetivo em relação a uma resposta. Mas eu ouvi de algumas pessoas que, confesso para vocês, não são exatamente as que vão definir isso, mas estão diretamente ligadas, de que não acreditam que o Grêmio vá fazer um movimento para contratar o Alexandre Pato. Acham bem improvável, inclusive, porque ele estaria num cenário parecido com o do Luan. E o Luan foi ajudado pelo Grêmio, pela história dele no Grêmio, pela relação dele com o Renato. Foi uma questão pessoal, o próprio Renato disse, e o Grêmio não deve fazer o mesmo com o Alexandre Pato. Então eu não coloquei ele como descartado totalmente, mas eu diria que essa é a forte tendência pelo que me disseram. O Grêmio não deve fazer nenhuma tentativa, apesar dele ter sido oferecido ao Grêmio. Gente, 3 jogadores, aí sim, 3 jogadores estão na mira da direção que vai tentar a contratação deles. Eu vou falar para vocês, mas antes quero dar o recado da KTO. KTO.com é onde a diversão acontece, é o lugar certo para tu apostar nos teus conhecimentos de futebol. Vai começar o Campeonato Brasileiro no próximo final de semana, tem Copa Libertadores da América agora no meio da semana, tem o Grêmio contra o Huachipato, jogo bom para tu apostar na vitória do Tricolor, tem Sul-Americana também. O Inter, né, vai entrar em campo na quarta no Beira-Rio contra o Real Tomayapo. E tem outros jogos também pela Europa, tem NBA, tem outros esportes, tem muita coisa. Tudo no site da KTO, com o cupom Soares tu ganha 20% de free bet, kto.com. Bom, vamos lá então, gente. Vamos falar sobre os 3 nomes que estão na mira da direção do Grêmio e podem ser reforços do Tricolor ainda nesta temporada. Começando por um nome que já estava sendo falado, do volante Kaique, do Juventude. Ele foi um dos principais destaques do Campeonato Gaúcho, volante, né, já de 28 anos. O Grêmio deve fazer uma tentativa, está monitorando essa situação, sabe os valores que precisaria. O Juventude aceitaria por uma proposta na casa dos 6 milhões de reais e o Grêmio pode tentar, até porque há o entendimento de algumas pessoas dentro do clube de que sim, o Grêmio poderia dar ao Renato um volante mais alto, né? O Grêmio tem o Dodi, né? Teve o Dodi contratado, o Duqueiroz também, e poderia ter um volante mais de enfrentamento físico. Então há a possibilidade do Grêmio fazer uma proposta porque tem interesse sim no Kaique. Isso não ficou para trás, é algo que continua. Outra situação diz respeito ao Igor Gomes. Igor Gomes, meia de 26 anos, do Atlético Mineiro, formado nas categorias de base do São Paulo, jogador que o Internacional também se interessou. Mas ele optou pelo Galo quando estava livre no mercado, assinou um pré-contrato com a equipe mineira e a informação é que ele não ganha pouco no Galo não, um jogador bem valorizado por lá. O Igor Gomes tem jogado, ele atuou, por exemplo, na final do estadual, começou no banco e entrou no decorrer da partida, mas hora ou outra sim é titular. E é um jogador, gente, que viria para o Grêmio, o interesse ele surge para ser um reserva do Cristaldo, uma vez que o Grêmio não pretende mais utilizar o Natan Pescador, né? Não que ele não vá mais jogar com a camisa do Grêmio, vai jogar uma hora ou outra, mas, por exemplo, no último jogo ele ficou os 90 minutos no banco sem sequer aquecer. Então o Grêmio quer um meia para ser o reserva do Cristaldo. Eu estava falando com o meu colega Calvin Corrêa, da Rádio Bandeirantes, que é comentarista e sabe muito de tática, conhece cada jogador em relação à característica deles, e o Calvin me disse o seguinte: olha, o Igor Gomes, ele não é um meia como o Cristaldo, ele não é nem bem um meia articulador, ele é muito mais um terceiro homem de meio campo, muitas vezes até jogou de segundo volante, às vezes joga um pouquinho mais aberto, ele não é aquele meia centralizado, armador, muito menos meia atacante, ele não pisa na área, não costuma fazer gols. Então, um jogador bem diferente do Cristaldo, o Igor Gomes, e é um jogador caro, mas o Grêmio tem interesse nesse jogador. Deixa a tua opinião aqui se seria ou não um bom reforço para o Grêmio, deixa a tua opinião sobre os outros temas que a gente falou aqui também, né? Sobre Alexandre Pato ter sido oferecido, Rodrigo Caio descartado, o Kaique, e agora eu quero falar do terceiro jogador para vocês. Quero falar do zagueiro que está na Europa, que o Grêmio vai tentar e que o nome também não é novo, mas a informação é nova, porque surgiu a questão do Yerry Mina, que o Grêmio estaria acertado, a gente buscou que foi feita apenas uma sondagem, né? Informamos para vocês isso, e agora a novidade é a seguinte: o Grêmio vai tentar a contratação do Mina. O Grêmio decidiu isso, informação do meu colega Caliel Dornelles. O Grêmio fará uma proposta oficial para contratar o Mina. Esse é o zagueiro
que o Grêmio quer. Claro que outros também estão numa lista, mas esse é o principal, até pela situação dele de mercado. O Grêmio entende que é um zagueiro ainda jovem, tem 29 anos e que seria titular absoluto da zaga do Grêmio ao lado do Walter Kahneman, jogador que atuou no Everton na Inglaterra, no Barcelona, foi vencedor aqui no Palmeiras no Brasil. Ele pertence à Fiorentina e está emprestado até a metade do ano ao Cagliari da Itália. Ele não vai ficar no clube italiano, inclusive ele deve sair na metade do ano para outro clube, não voltar à Fiorentina, ele não deve ser aproveitado também na Fiorentina. Só que a informação também é a seguinte, ele não gostaria de retornar à América do Sul, ele gostaria de seguir no futebol europeu, e ele tem algumas sondagens, algumas sinalizações de lá. Mas ele também não fecha as portas para o interesse do Grêmio. O Tricolor fará uma proposta e tentará contratar esse jogador. Bom, gente, tá aí para vocês então. Yerry Mina, jogador que o Grêmio vai tentar, assim como o Kaique e também o Igor Gomes. O Alexandre Pato foi oferecido e o Rodrigo Caio está praticamente descartados. Gostou desse conteúdo? Deixa o teu like no vídeo, é muito importante o like para que esse vídeo seja direcionado a mais gremistas. Também te inscreve no canal, ajude a seguir crescendo, ative as notificações, a tua opinião é muito importante aqui nesse vídeo. KTO.com, João Lara Pneus, um grande abraço e até o próximo conteúdo.